Olá, esse é um tema que eu abordo em um dos meus livros. Eu vou falar de problemas que podem ser comuns a qualquer tipo de atividade profissional, quer seja numa indústria, numa loja, numa escola ou em algum prestador de serviços. São atitudes de quem toma algum tipo de decisão. E essas pessoas podem estar em cargos de diretoria, gerência ou supervisão. Ou seja, em qualquer cargo de comando que esteja liderando uma pessoa. São o que a gente chama de processos internos de gestão de relacionamento de pessoas. E como sabemos, esses elementos estão presentes no campo da administração. Comentarei resumidamente sobre 9 pontos que podem ser críticos, independente do tamanho dessa atividade profissional. Pois então vamos ao primeiro. Não dar retorno na ação que se faz. É o tal do feedback. Quando se demora em dar algum retorno, geralmente o que acontece é que o assunto já esfriou, já passou e pode-se perder a oportunidade de intervir quando seria mais conveniente. Isso ocorre nas chamadas relações de atuação direta, do tipo chefe subordinado. Mas quando tratamos de grupos, é conveniente ter uma certa regularidade nas análises de desempenho interno. Isso pode ser definido e feito temporariamente, com datas pré-fixadas, como uma vez por semana, uma vez por mês, de 3 em 3 meses. Deve-se avaliar o que deu certo e o que não deu certo, quer seja por equipes, por departamentos ou por setores. Ou ainda, se a empresa for pequena, com todos os empregados que compõem o negócio. Recordo-me de quando haviam essas avaliações, se criava um clima de tensão com as análises individuais e a preocupação com os resultados. Isso é muito natural, isso é comum. O que pode minimizar essa tensão é quando da contratação do empregado ou do colaborador contar como é que são as regras de avaliação dentro da organização. Esse mecanismo administrativo é muito bom para que seja feito para se ajustar os caminhos e o foco da atividade. Considere que ao mesmo tempo em que se concretiza a correção dos rumos, há uma integração entre as pessoas que acabam tendo tempo para aprender mais e crescer como profissional. E vamos a um outro ponto, que é o de não avaliar a si mesmo. Bem, há pessoas que têm resistência em admitir seus erros e em conseguir olhar para as suas deficiências. Nesse ponto, deve-se perguntar: o que eu estou fazendo de errado ou deixando de fazer? Em qualquer atividade é preciso ter conhecimento das suas capacidades e habilidades, de estar se interessando cada vez mais e buscando melhorar. Bem, não deixe de ter humildade em querer aprender e de não ser severo demais com a sua autoanálise. Por isso é importante a opinião de outras pessoas em relação ao seu desempenho. Daí a necessidade das reuniões de avaliação, de feedback, como eu citei no primeiro ponto. Dessa autoanálise, nós vamos ao terceiro ponto, que é não participar ativamente na execução. Isso significa não acompanhar o processo até o fim. Às vezes, negligenciamos pequenos detalhes que são importantes. Eu lembro de uma equipe que trabalhava em uma transportadora que não conseguia saber onde e como suas entregas estavam. Só tinha a informação de quando havia sido entregue. Bem, hoje com as tecnologias disponíveis esse cenário é bem diferente. Mas naquela ocasião era danoso nos resultados, a perda de confiança e de clientes. Creio que está bem claro esse ponto, não é? Muito bem. Além desses 3 pontos que se referem ao trabalho de equipes, há outros que se concentram na personalidade das pessoas. Por algum motivo, nós somos impelidos a agir dessa maneira como eu vou citar nesse item 4 agora, que é ser reativo às mudanças. Toda vez que alguém propõe uma mudança, a primeira reação é de ser contrário. As afirmações mais comuns, que nem sempre são ditas, mas são pensadas, são no estilo do não quero mudar, não quero perder tempo, não quero dar espaço, não gosto dessas ideias. Bem,
Isso pode ser péssimo, é um jeito muito péssimo de querer crescer em sua carreira profissional e é um congelamento de ideias. Eu tenho presenciado essa postura em vários ambientes profissionais, dos mais variados campos de atuação, inclusive na atualidade. Bem, outro ponto que eu quero falar é sobre o estilo de comandar. É a pessoa não saber diferenciar o que é gerenciar e liderar. Gerenciar é fazer aquilo que está estabelecido, fazer com que os outros continuem fazendo o que está sendo feito. Liderar é fazer com que as pessoas queiram seguir um determinado caminho. Muito bem, vamos passar para o sexto ponto, que se concentra na questão moral, de não ser ético e coerente. Pois é, espera-se que as pessoas colaborem e façam bem o que precisa ser feito. Uma postura é vestir a camisa da empresa, mas não esqueça de vestir a sua camisa também. Ou seja, há que se agir com prudência e altivez, em perceber as sutilezas das palavras ou a incoerência dos discursos da empresa. Agora o ponto que eu vou entrar destaca a inteligência emocional. Cuidado para não agir como um analfabeto emocional de não ter explicação para as suas reações. Isso é bem explicado atualmente, que vai além da inteligência racional. Nós temos que saber agir diante de situações emocionais que nos cercam e em lidar com os destemperos dos outros. Esse é um ponto importantíssimo em todos os ambientes de trabalho, a convivência e o interrelacionamento. Para finalizar, 2 pontos que dizem respeito à nossa formação pessoal. A falta de foco pessoal. Isso tem a ver com os nossos sonhos e desejos pessoais. Só que algumas vezes não dependem só do nosso esforço educacional. Há um fator sorte, dessas mudanças imprevisíveis que são colocadas à nossa frente. Muitas vezes nós somos empurrados de nossos planos pessoais. Por mais que saibamos onde queremos chegar profissionalmente, nós somos desviados de nossos objetivos. Se isso ocorre com você, vai aí uma dica. Considere que muito do que você deseja pode ser que você já tenha conseguido. E nós temos que viver com os recursos que temos e desenvolver os meios para nos adaptarmos nas situações que se apresentarem. Pense que se são essas as oportunidades que estiverem à sua disposição, aceite-as e procure agir bem, que elas satisfaçam e te consigam melhorar até que outras circunstâncias se apresentem. Para finalizar, mais um ponto a ser compreendido: o fato de se comunicar mal. Não conseguir falar o que precisa ser falado com quem está disposto a lhe ouvir. Nós já temos a perda da comunicação pela diferença etária ou cultural. Ainda pela compreensão ou interpretação do uso das palavras que trazem ainda transtornos maiores. Assim, é preciso se esforçar para se fazer entender sem que esses chamados ruídos da comunicação possam interromper o diálogo. Quando se fala em administrar, tem-se que entender que todos esses pontos estão interligados. Assim, não é porque eu estou citando esses pontos em números que o primeiro ponto crítico é mais importante, que deve ser levado em consideração primeiramente. Ou seja, todos têm o mesmo peso de importância. Às vezes, quando se fala de um desses pontos, pode-se estar depositando a causa em outro. Isso quer dizer que todos estão conexos e dizem respeito às atribuições, ao comprometimento de cada pessoa em alguma atividade profissional. Todos, portanto, têm algo em comum. Podem ser estopins de discórdias e motivos para gerar crises. Quando nós estamos lidando com pessoas, na gestão de pessoas, esses são pontos de atrito que podem ocorrer a qualquer tempo. O lado positivo é que as crises são cíclicas e que há possibilidades de serem superadas, porque com elas a gente consegue aprender mais com a experiência desses erros. Essas e outras dicas que você acaba de ouvir agora estão em meu livro, Profissional Zen, que está disponível nas melhores livrarias. Essa é a mensagem.